Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Olha, esse aqui é o episódio final dos nossos episódios de comemoração dos nossos 500 episódios de VarejoCast. Bora lá, você entrevistando a gente para mais esse episódio aqui, bora lá! Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, Wake, PayPal. É isso aí, chegando com o nosso terceiro e último episódio da celebração dos 500, isso mesmo, 500 episódios do VarejoCast. E eu já começo aqui, meu amigo Caio Camargo, agradecendo ao Ale, que na parte 2, né, no segundo episódio dessa celebração, colocou lá, baita episódio, impecável como sempre, já fiz minha pergunta, mas uma curiosidade ainda persiste. Como vocês se conheceram? Foram apresentados por colegas do varejo? E foi bom que o Ale ainda meteu uma pergunta aqui, rapaz, nos comentários. O pior, Fred, vamos fazer a conta aqui. Quanto tempo é? 2010? É isso aí que a gente começou a conversar? Cara, foi por aí. Eu tinha acabado de lançar o meu primeiro livro, Algo Mais, e aí você fez um comentário sobre ele no Falando de Varejo. Que você tinha o Algo Mais como site, como blog, né? Você tinha o Algo Mais como blog, e eu tinha nesse universo de blog falando de varejo, a gente se encontrou pelo mundo dos blogs, cara, nessa história, é isso mesmo. Foi mesmo, eu tinha o Algo Mais, eu ganhei um prêmio em São Paulo da Top Blog, que tinha na época, de melhor blog de empreendedorismo do Brasil, e a gente começou aí, falando via redes sociais, né, na época não tinha essas que tem hoje, mas a gente se falava, e depois, a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, foi em Nova York. Foi eu, aí em Natal, cara, que eu fui para Natal visitar um cliente, você me recebeu muito bem em Natal, a gente até brincava naquela época, que parecia que eu tava andando com o prefeito da cidade quando andava com você pelo shopping, todo mundo te conhecia, cara. Foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, dali a gente se encontrou um monte de outras vezes, no aeroporto e conversava, sempre nessas conversas. E teve uma vez que a gente se encontrou em Nova York por acaso. Exatamente. Aliás, por acaso não, né? O destino nessa história toda, porque foi a minha primeira vez em Nova York, eu deixei a mala no hotel, fui conhecer pela primeira vez Times Square e ao pisar na Times Square, a primeira pessoa que eu encontro é Frederico Alecrim, este vulgo sócio meu hoje que não vos fala, e que foi fantástico esse encontro. É destino, cara, nada de acaso, nada não foi é. 2012, né? Foi 2012 esse encontro aí. A gente até tirou uma foto celebrando os 10 anos, no mesmo lugar, né? Exatamente. Então, ó, mal começamos, já estamos respondendo pergunta nessa história. Então vamos lá para a pergunta da nossa audiência, o pessoal que mandou aí. Pessoal, me desculpe a fônico de voz, esses calores e frios e temporadas ali de queimadas, tá acabando com a saúde de todo mundo e eu fui afetado, mas bora gravar o nosso VarejoCast aqui para vocês. Meu nome é Gabriela, eu sou dona de uma plataforma que faz operações de risco sacado. A gente está com uma meta bem agressiva na empresa. Eu sinto que falta eu implementar uma cultura forte em vendas. Então, como manter esses vendedores focados? Oi, Gabriela, obrigado pela tua pergunta. Realmente, a tua área é uma área muito específica, né? Uma área aí de risco, né? De empréstimos de curto prazo. E realmente, embora seja algo muito específico, essa questão da gestão de vendas, de se manter o foco, vai muito da liderança, né? Vai muito da cultura, dos rituais. Claro, é uma coisa importante, né, de quem você contrata e depois de como você trabalha todos os treinamentos, rituais, acompanhamentos, mas é aquele lance de, né, fazer as reuniões, mostrar o que é importante, trazer dados, deixar os dados nas mãos dessas pessoas para que eles mesmos possam avaliar os seus resultados, e isso é feito, é uma construção, Gabriela, não é de uma hora para outra, então é muito da tua consistência enquanto líder de vendas, de trazer esses dados, de trabalhar com eles, de ajudá-los a refletir, pensar e evoluir como um time de vendas. Corroboro contigo, Fred, mas um outro tema também que eu acho importante trazer dentro de uma cultura de vendas e que eu não vejo acontecer na maioria das empresas, e as empresas estão começando a olhar dessa forma, estão conseguindo tracionar melhor resultado, é ainda o papo da meta, né? A meta, muitos vendedores, primeiro que a gente joga a meta para o vendedor, eu tenho que vender 30, tem 10 vendedores, é 3 mil cada um, né, nessa história, e essa é uma meta que não é combinada. A melhor meta ela é ajustada e negociada com cada vendedor. Qual a tua capacidade de venda, o que você vai fazer todo dia, como é que você pode atender, para tentar desenhar uma meta em conjunto. Uma vez que eu, como vendedor, sei meu compromisso, o que eu me comprometi com a empresa, eu entendo que aquilo de fato eu tenho que seguir o jogo. Então é mais fácil do que um jogo, o jogo é esse, se vira, né? Que é o que acontece na maioria das metas. Segundo ponto é importante, tá? A maioria das equipes só olha para a meta
aos 45 do segundo tempo, quando já tá tomando 2 ou 3 gols de goleada ali nessa história, né? Então não adianta olhar a meta na última hora do dia e ver que não vai bater a meta, ou nos 2, 3 últimos dias do mês que fazem para entender. A meta tem que ser construída todo dia, desde a primeira hora do dia. Você tem que atender 10 pessoas durante um dia, na primeira hora, vai trabalhar 10 horas, então toda hora tem que atender uma pessoa. Você tem que entender que você tem que fazer esse movimento de tijolinho em tijolinho para construir a meta. Não adianta achar que a meta ela vai acontecer magicamente falando, e esse é o maior erro que a gente vê como vendedores hoje neste mundo aí de negócio, não importa o B2B que a gente está falando. Caio e Fred, tudo bem? Parabéns aí por essa marca importante. Queria saber de vocês, como é que vocês veem o varejo aí para os próximos 5 anos? Contem pra gente. Um abraço. Meu amigo Eduardo Terra, presidente do SBVC, além de um dos grandes conselheiros de varejo do país, ali à frente de diversas iniciativas do varejo brasileiro. Olha, meu amigo, essa é a bola de cristal ali, essa é a pergunta de 1 milhão, como é que vai estar o varejo daqui 5 anos? A gente, ao longo desses 500 episódios, teve uma série de tendências que a gente trouxe, até porque respondemos algumas coisas pontuais aqui, mas acho que tem temas que vão andar sempre na esteira do varejo, que ainda tem uma digitalização cada vez maior, e não é um sentido de você ser i.com.br ou marketplace, mas caminhos digitais, ferramentas digitais conectadas entre si. Então a gente vai ter cada vez mais uma massificação dessa história, uma IA que vai forçar as empresas a pensarem diferente. IA, eu acho que a grande pauta é que hoje ela não é uma coisa, a beleza da tecnologia, da inteligência artificial, mas é uma questão de competitividade. Empresas que não trabalharem em dados, informações, inteligência artificial, elas vão deixar de ser competitiva. Mesmo o pequeno negócio, ele vai deixar de ser competitivo e vai apanhar no mercado, esse é o fato. Mas embora todo esse mundo tecnológico, como a gente já falou aqui, experiência, atendimento, são ainda os carros-chefes que vão ajudar as marcas, de alguma maneira, a prosseguir. Faz sentido, meu amigo Fred? Isso, e assim, complemento com alguns pontos que são importantes, meu amigo Eduardo. Obrigado aí pela sua pergunta, bom ter você aqui com a gente. É fundamental alguns elementos que vão impactar nesse futuro, né? Como a tecnologia vai evoluir daqui para lá. A gente tem muita coisa, como o Caio falou, de inteligência artificial, mas como é que vai estar a inteligência artificial daqui a 5 anos? Isso vai impactar no como vai estar o varejo. Porque também temos outras coisas, tipo como vai estar a realidade virtual, né? Se, por exemplo, o Vision Pro da Apple, ele vai ter se desenvolvido, novas soluções vão aparecer, então isso também pode impactar aí muito. Então isso depende um pouco da tecnologia e coisas que são fundamentais como dados e principalmente, eu defendo muito o que o Caio falou, eu acredito que o futuro vai pertencer muito a quem fizer pegar tudo isso, né, dados, tecnologia, e entregar para o cliente uma experiência única e aquela que no mínimo ele esperava. Então eu acredito que tudo isso aí entra numa receita, né, num mix, na verdade, não uma receita, para que você entregue a melhor experiência. Então quem entregar a melhor experiência para o cliente vai levar uma grande vantagem. Tem outras coisas que a gente já falou aqui, né, Caio? Logística, que é um senhor desafio. A gente está indo para personalização extrema. Então, como é que essa personalização extrema vai acontecer? Então, tudo isso aí, mas o resultado disso tudo é a melhor experiência para o cliente. É isso que vai valer daqui a 5 anos, no meu ponto de vista, e complementando o que meu nobre, querido e competente amigo Caio Camargo acabou de falar. Que orgulho participar desse momento tão especial. Fred, tem uma pergunta aqui para você. A gente fala tanto de inteligência artificial, a gente vê aquelas máquinas controlando, robotizando, automatizando, mas como é que fica o ser humano? Uma máquina nunca vai comprar de outra máquina. Onde é que tá ficando o relacionamento, o one-on-one, 1 a 1, a pessoa com a pessoa? Fala pra mim, o que você acha? Meu amigo Thomas Schmidt, o grande cara do capitalismo consciente, olha, você que está nos ouvindo aí, procura esse cara, vale a pena demais ser acompanhado. Thomas, isso não pode ser esquecido, no meu ponto de vista, não está sendo esquecido. Acredito que o que eu tenho percebido é que é muito disso de inteligência artificial para colocar e tirar o ser humano daquilo que uma máquina pode fazer e levar para o ponto onde só o ser humano pode fazer. E aí está exatamente o que você falou. Relacionamentos, entrega de uma experiência, criatividade, análise de vários pontos que não são dados frios, né, mas observações e outras coisas que, por enquanto, o ser humano que continua podendo fazer. Mas, no meu ponto de vista, toda essa tecnologia pode nos liberar para sermos mais humanos, né? Menos tarefas, menos processos, ou processos mais simples, tarefas mais simples, mais rápidas,
com apoio inteligente da inteligência artificial, que a gente possa se dedicar ao que a gente é, ou seja, ser humano. Então eu acredito muito nisso. Quem souber fazer isso, vai levar muito vantagem. Ao invés de copiar a máquina ou querer competir com a máquina, utilizar a máquina para ela te liberar para ser humano. Então eu acho que é por aí. Fred, eu corroboro contigo, mas tem um porém aqui, Thomas, que eu vou fazer um pouquinho de... Porém, Caio Camargo, traga o porém, Caio Camargo. O porém nessa história é que nós vamos ver máquinas comprando de máquinas, sim, tá? O robô comprando de robô no B2B, isso já começa a ser verdade, isso vai ser verdade, as empresas vão se ajustar, tanto que tem uma pauta forte que promete aquecer os próximos anos, já tá começando a acontecer, Fred, que são os agentes de IA, tá? Onde uma empresa, por exemplo, pode estar só eu e você aqui, nós podemos ter 50 agentes de IA, 50 robôs funcionando por nós e conversando entre eles para resolver nossos problemas. Por exemplo, como se tivesse um diretor administrativo, um financeiro, um de marketing, e marketing não aprova o que o financeiro não ajustar, o que o financeiro não ajustar, o que o diretor executivo for, ou seja, uma orquestra organizada por inteligência artificial. Isso vai acontecer e já começa a acontecer, meu amigo. Ô Caio, você falou aí, me viu a imagem do vídeo que eu publiquei recentemente, que eu vi lá quando eu estava agora em Orlando, e são os carros da Waymo chegando para estacionar. E aí eu imagino, o financeiro junto com o administrativo, ninguém aprova ninguém e tal, e fica a empresa parada. As IAs não estão conseguindo se entender. Lembrando um caso polêmico de uns 3 ou 4 anos atrás, para nossa audiência aqui, que eles colocaram 2 máquinas de inteligência artificial para conversar entre si, começaram com uma linguagem idioma inglês, se eu não me engano mesmo, de repente as máquinas entenderam que elas podiam evoluir conversando num outro idioma e começaram a conversar num idioma criado por elas naquele momento e conversar coisas que as pessoas não entendem e, de fato, isso está publicado e notificado, está publicado. As pessoas desligaram da tomada as máquinas porque não sabiam o que estava acontecendo no bastidor. Este é o mundo que a gente já vive aqui, tá? Não precisa temer esse mundo, tá bem descontrolado hoje essa história, mas o fato que isso aconteceu factualmente falando, igual o da buzina aconteceu factualmente falando, se vira uma linguagem de buzina a gente não sabe, mas as máquinas para negócios, elas tendem no commodity a começar a conversar, tá, pessoal? Salve, meus amigos! Vocês sabem que eu tô sempre torcendo muito pelo VarejoCast, tô daqui mandando as melhores energias e bora comemorar. Eu quero mandar minha pergunta. Tá faltando mão de obra boa na linha de frente. A geração Z não tá querendo vir de uma forma tão natural fazer o varejo acontecer na ponta. E aí, o que vocês acham? Como é que a gente atrai essa galera e mantém eles com mente e coração bons para entregar uma experiência fantástica na linha de frente? Meu amigo Zorteia, cara, nosso grande amigo Zorteia, o cara que comanda o varejo lá do Sul, né, Fred? Nessa história de nossos amigos aqui que estão sempre dialogando pelo varejo, o nosso representante lá do Sul nessa conversa toda. Zorteia, essa tá aí, a gente passou por esses episódios aqui, já respondendo esses 2 primeiros, alguns temas sobre isso. Acho que tem várias questões aqui que a gente pode colocar. Primeiro, que eu acho que o varejo tem buscado a mão de obra do lado errado. Estamos olhando o primeiro emprego, esse jovem e tal, e com uma crítica gigante a isso. Acho que neste contexto, talvez tenha que olhar para outros públicos, talvez o público mais senioridade, talvez o PCD, trazer mais esse mercado para dentro do negócio, ou de outra forma. Assim como, acho também todo varejista que tem que pensar novas formas de vender além da loja, por exemplo, venda direta, canal digital, que você pode ter mão de obra jovem trabalhando em casa, em home office, no híbrido, como ele tanto quer hoje nessa história. Faz sentido, meu amigo Fred? Faz total sentido, meu amigo Zorteia. Cara, as energias que vêm daqui vão para aí também, meu amigo, porque a gente aqui, eu e o Caio, a gente tem uma admiração muito grande por você, pela tua energia, você é um cara muito querido e ter você participando aqui desse momento de celebração é muito importante pra gente. E a tua pergunta é algo que a gente ouve em todos os lugares, Zorteia, talvez esse seja a pergunta junto com aonde vai para a inteligência artificial, né? Inteligência artificial e a mão de obra no varejo. Talvez sejam as duas, uma vindo ao lado da outra. E eu tô com o Caio, eu concordo muito com isso, acho que é entender o que atrai essas pessoas, não só necessariamente geração Z, mas também a gente teve até uma pergunta, né, Caio, no episódio passado, falando sobre o Silver Market ou 50+, que também são pessoas que podem ali preencher cargos importantes e interessantes dentro da empresa. Então, para mim, está em fazer uma boa mistura entre gerações e para essa geração Z, ver o que é possível, né, trazer de coisas que são interessantes para que as pessoas queiram ir trabalhar. O Caio falou muito bem, a possibilidade de trabalho remoto. A gente tem empresas como Bonobos, como Sweet Supply, que tem pessoas que trabalham
na loja e dias que trabalham em casa atendendo a vendas online. Então é possível fazer isso. Claro, como eu já falei aqui, uma boa remuneração e na hora que você for contratar, você não colocar estamos recebendo currículo. Ou seja, você colocar o que é que a tua empresa oferece de interessante. Já falamos aqui, né, os benefícios que a empresa traz, a CLT Premium, né, que foi um episódio nosso aqui. Então você tem que fazer o seu pacote de benefícios, cuidar do ambiente e fazer uma boa mistura de gerações atrelado a uma remuneração interessante. Parabéns por episódio número 500 do Varejo Cast. Realmente uma conexão que abre portas, mentes e leva à próxima página do mercado e do varejo brasileiro. A minha pergunta tem a ver com o que eu chamo de varejo de regeneração. Vocês estão sempre ao redor do mundo pesquisando, vendo todos os comportamentos aí das companhias, os CNPJs e os CPFs, para onde estão mirando para discussões e evoluções do que seria um varejo de consumo consciente. Na beleza, por exemplo, nós temos um mercado de 800 bilhões de dólares, onde somente 3% é de fato de beleza limpa, com ingrediente natural, não testado em animais, 23 bilhões de dólares. Quanto de fato vocês acreditam que tudo que vocês veem de propósito está virando metro quadrado no varejo mundial? Grande Itamar, meu amigo. Pô, cara, ter pessoas que a gente admira, não só como diria Faustão, né, cara, como ser humano, mas também no profissional. Grande tanto Itamar, no pessoal quanto no profissional. No pessoal quanto no profissional. Cara, pergunta muito interessante. Na minha opinião, a gente vê muito mais, né, uma parte ainda de fazer por uma questão de vender isso como imagem da empresa. Alguns podem chamar isso de greenwash, né, algo parecido. Tipo, é uma coisa mais de fachada. Eu arriscaria aí, e não só eu arriscaria, como também já fiz um breve estudo, Itamar, e está em torno de 5 a 10% a adesão integral das empresas, principalmente grandes empresas, no que você está chamando de varejo regenerativo. E isso ainda é muito pouco. A gente vê muitas ações. Agora, empresas que são consistentes nisso, tanto é que a gente aqui no Varejo Cast está sempre se repetindo quando a gente fala dessas empresas. Lá fora, basicamente, a gente tem a Patagônia, né, a REI, também, que a gente falava até um dia desse, Ray, né, Caio? E são empresas que têm uma consistência, mas a Patagônia... Mesmo, ela, o Rei mesmo. O Rei. Ou a gente pode colocar que a Patagônia é realmente a principal representante do que deveria ser uma parte, não exatamente igual, porque a Patagônia, inclusive, o Yvon Chouinard doou a empresa para o seu instituto que cuida do meio ambiente. Então, ele disse que o único acionista da empresa, da Patagônia, hoje é o planeta. Então, assim, ele também foi ao extremo, mas é muito baixa, 5 a 10%. A gente precisa fazer mais. Tem números que estão mostrando que os fundos de investimento estão tirando dinheiro desse foco ESG, porque no fim das contas lá não estava vindo azul. Então isso é um dado preocupante. Então do nosso lado a gente tem essa pergunta que é como é que a gente investe em ESG e torna a empresa viável e com resultados interessantes. E a partir daí eu acho que vai ter mais gente aderindo. Fred, eu corroboro contigo, e assim, o que eu vejo desse mercado há muitos anos lá, sei lá, uns 15 anos atrás, quando começaram a falar desse papo de sustentabilidade, era isolado o tema da sustentabilidade, não estava na esfera do ESG ainda, né? A gente já falava de greenwash, e desde aquela época eu falo assim, olha, se não tiver um ativo econômico importante, as pessoas não vão comprar apenas pela questão sustentável. Eu acho que isso mudou um pouco no mercado. Eu acho que o que a gente vê hoje, empresas como a própria Lace, aqui o Itamar, ou a Patagônia, que você acabou de citar, são empresas que as pessoas estão interessadas em comprar, primeiro, a qualidade do produto. Tá? Então a Patagônia, a maioria das pessoas que compram, entende que é uma marca importante, com durabilidade, com confiança, com qualidade de produto, né? A Laces, o trabalho da Laces é impecável, né? No resultado das pessoas que são clientes da Laces, todo mundo, né, fala primeiro do resultado, da beleza do cabelo. E por consequência, que bom que eu compro uma marca pela qualidade e ela ajuda o planeta. Que bom que essa marca que eu gosto do produto, ela ajuda o planeta. O contrário não tem sustentado. Quando eu tenho uma marca que eu gosto, descubro que aquela marca danifica o planeta. Ela prejudica o planeta, prejudica algum ecossistema. Isso tem sido o contrário. Agora, não é, na minha visão, isso é a minha opinião, tá? Um primeiro valor importante. As pessoas ainda não estão buscando primeiro pela questão do ESG, tá? Eu acho que isso não tem sustentado as empresas que tentaram embarcar nessa,
não conseguiu estar porque eram sustentáveis, mas o produto era mediano, era apenas mais caro, não ofertava mais qualidade. Eu acho que é por isso que muitas dessas empresas que entraram nesse caminho não perduraram, e por isso que empresas que tentam no massificado fazer um pedacinho daquilo, acham que não funciona. Porque tá entrando primeiro pelo caminho da sustentabilidade, não pelo caminho da qualidade do produto. Acho que primeiro você tem que ter toda essa questão da durabilidade e qualidade, e depois te evoluir para essa questão da sustentabilidade. Mas aqui com um cara que fez a pergunta, que para mim é uma referência de qualidade naquilo que tá fazendo dentro dessa questão, né, mestre? Não, inclusive foi representante do Brasil, né, na COP27, né, então isso foi muito importante, né, então só reforça, né, o que você falou. Rapaz, 500 episódios no Varejo Cast, parabéns Fred, parabéns Caio, espetacular, o que vocês têm feito aí, fora de série. Eu tenho um episódio favorito, né, que é aquele da Granado, espetáculo. Eu tenho curiosidade de saber qual é o episódio favorito de vocês ao longo desses 500 episódios e o que ensinou mais, assim, que pôde trazer mais insights para cada um de vocês. Grande Marlon, cara. Poxa, a gente é fã daqui Pureza, fã do teu trabalho também, Marlon. A gente tem a felicidade e o Fred chamar você de amigo, cara. Rapaz, o episódio que mais destacou, mais a gente aprendeu. Olha, eu tenho uma opinião que talvez não é um episódio, mas eu gosto muito do formato inovador que a gente criou aqui no Varejo Cast, de trazer esses grandes eventos de uma forma diferente. Ao invés de usar eu e o Fred para extrair o evento, a nossa visão única, eu gosto muito desse coletivo que a gente criou em Web Summit, em NRF, onde a gente traz todo mundo que participa, reunindo mais do que uma ou duas visões, sei lá, 30 visões, às vezes faz 3 episódios, sei lá, chegou a ter 90 participações nesses episódios, ou seja, é um coletivo de mentes em prol do varejo, cara, que nesses coletivos eu tenho aprendido muito mais do que nas nossas discussões individuais, né? Eu e o Fred, a gente tá todo dia quase junto, conversando e tal, então aqui e tal. Acho que quando a gente tem essas visões, a gente teve, inclusive, grupos, né, que são diferentes, tem visões diferentes ali em eventos, né, com comitivas, grupos, aí no mesmo episódio com a gente, coisa que só a gente conseguiu reunir isso. Então, pra mim, meus episódios favoritos são os episódios coletivos, os episódios que a gente tem essa oportunidade de trazer mais gente pra junto com a gente, certo, meu amigo? O que tu acha? É isso aí, esse formato, sem dúvida, é uma das coisas que me dá muito prazer em fazer, porque a gente aprende muito, né, fazendo. Então eu diria que a segunda pergunta do Marlon, né, e Marlon, massa ter você aqui também, um amigo querido, que pureza aí, decolando, voando alto. Então esse formato de pedir às pessoas para darem sua perspectiva sobre os eventos, Web Summit, NRF, então quando a gente está ali ouvindo, né, para editar, para fazer, a gente acaba aprendendo muito também. E o episódio em si que eu mais gostei, foi até recente, foi aquele onde a gente mergulhou nas características e comportamentos da geração Z, que eu gostei muito daquele porque foram muitas coisas, não só o que se fala no varejo, mas muitos comportamentos que impactam o varejo, mas que não estão sendo ditos, e eu gostei bastante. Aqui Babiton da Ferragem Bigolim, Tangará da Serra, Mato Grosso. Queria dar minha contribuição para que vocês comentassem da importância dos empresários se engajarem no aprendizado e no treinamento. É uma questão bem interessante para ser abordada. Meu amigo Babiton, poxa, baby, você é um cara querido aí, um abraço para você, todo mundo aí de Tangará da Serra, terra muito boa. Cara, é o seguinte, eu acredito, né? Acredito não, tenho certeza, é fundamental que o líder, ele evolua junto com o negócio. Tenho dito há bastante tempo, inclusive, que muitas vezes a empresa para de evoluir por causa do seu líder, que parou no tempo. Muitas vezes ele só envia o time, né, para os treinamentos, mas ele não vai, então o time volta, ele não está na mesma página, então ele acaba bloqueando qualquer tipo de iniciativa ou aprendizagem que tenha acontecido no treinamento ou em viagens, etc., o que dificulta, e aí ao invés de ele ser um vetor de crescimento, ele passa a ser uma pessoa que está embarreirando o crescimento do negócio. Então, empresas que precisam ser contemporâneas, que precisam evoluir, acompanhar e continuar gerando resultados com o passar do tempo, precisam que seus líderes sejam esses patrocinadores, dando o próprio exemplo, ele mesmo também evoluindo, aprendendo e se desenvolvendo. Senão, a empresa para nele, na sua capacidade de evoluir. Eu tô com você nessa história, corroboro tudo. As duas coisas que eu mais falo em palco, em palestra e tal, usando bem, assim, corroborando o que você fala. Primeiro que tudo numa empresa tem que ser top-down. A cultura, a inovação, a mente aberta e tal. Eu gosto de falar nas empresas, a inovação não sobe escada. Então não adianta. Nas maiores empresas, né? Então não adianta. Se você tem um ótimo diretor, um ótimo gerente, um ótimo vendedor, cheio de ideias, com vontade de fazer diferente, com aprender, se a máxima liderança da empresa não está empenhada a isso. Então, para guardar esse termo que o Fred falou, inovação não sobe escada, galera. Esse é o termo simples. Cada vez que a gente compartilha
os nossos conhecimentos com alguém, a gente aprende muita coisa, né? Uma pergunta que eu faço para vocês, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram ao longo desses 500 podcasts? Nosso amigo Júlio Ock tá aqui, Fred, um outro exemplo, né, cara, de cara que tá fazendo a diferença no mercado, tá fazendo a diferença no varejo. A gente é teu fã, Júlio, a gente é um fã do que você tem fazendo junto ao Da Santa, este modelo aí de varejo criado baseado no propósito. Olha, ao longo desses 500 episódios, não é só por conta dos 500 episódios, ao longo desses últimos anos, o que eu mais tenho descoberto, cara, é a forma de comunicar, né? Assim, a maneira de comunicar. A gente não precisa tanto se preocupar com a estética, com a forma. Por exemplo, a gente tá criando um podcast que chega a 500 episódios de uma forma muito diferente da maioria do mercado, como o mercado se colocou hoje para fazer podcast, ou a gente faz isso de forma online. A gente conhece a nossa plateia, a gente sabe que a maioria de vocês escuta a gente por áudio, não nos vê, né? Não acompanha a imagem, e tá tudo certo, tá tudo bem. A gente aprendeu que a gente pode fazer online, pode fazer num hotel, pode fazer num café, ou seja, mas sem deixar a oportunidade acontecer. Então a gente não está preocupado às vezes com a forma perfeita, mas em de continuar essa consistência, essa constância. A maior lição, o maior aprendizado que eu tenho é que a forma que a gente se preocupava tanto, não, precisa ter a mesa certa, a luz certa, o ambiente certo para fazer, senão não vale a pena. Isso está tudo de lado. As pessoas querem escutar a gente, assim como as pessoas querem escutar você, marca, que tem uma mensagem para passar, você, executivo, líder do teu mercado, que quer conversar. A questão é que você não precisa se preocupar, e esse mundo perfeito faz com que a gente deixe de fazer muita coisa às vezes, né? Eu não tenho um momento perfeito, não sei se eu tô preparado. Vai lá e faz, cara. Vai ajustando o caminho. Durante o caminho você vai trocando o pneu, ajustando o motor e segue a vida. Faz sentido, meu amigo? É isso aí. Para mim, meu amigo Júlio Ock, cara, muitos aprendizados, porque você imagina, cada episódio desse a gente tem que estudar, a gente tem que mergulhar no assunto. No News a gente tem um monte de informação ao mesmo tempo. Então é muita coisa. O que eu diria a você é que não é um aprendizado só, né? Mas é a importância de a gente parar para analisar o que a gente está falando, ver se isso faz sentido não só para a gente, mas para quem está nos ouvindo também, e a gente poder também trazer isso para a nossa realidade, não achar que a gente só está comunicando, né? Mas é a comunicação para fora, como o Caio falou, que a gente realmente é um super aprendizado, mas que essa comunicação venha para a gente também, a gente vê, bom, disso que eu estou falando, o que é que faz sentido na minha vida, no meu negócio. Então eu aprendi muito isso. Antes no início era um pouco automático, eu tinha que falar alguma coisa. Agora eu reflito mais, também para mim, para os meus clientes, para a empresa, né? Então eu acho que esse foi o grande aprendizado, meu amigo. Muito feliz de estar aqui para parabenizar vocês dois pelos 500 episódios do Varejo Cast. Gostaria de saber uma ocasião inusitada, muito engraçada, uma curiosidade na gravação desses mais de 500 episódios. Meu amigo Estevam Sartorelli, que bacana ter você aqui, meu amigo. Um abraço para você, sou muito fã, né, do que você faz na Dengo, sou um grande fã também dos chocolates da Dengo, então parabéns, muita honra. Cara, situações inusitadas é só o que não falta aqui com a gente, viu? Se fosse a gente publicar os bastidores, já aconteceu de tudo. Já aconteceu, inclusive, de a gente estar em Nova York e aí, de repente, a gente se empolga e aí começa a tomar um vinho, jantar, mais vinho, e depois, quando deu lá para as 11, mas rapaz, a gente não gravou o Varejo Cast de hoje. E a gente tinha que gravar, então já tava com alguns vinhos na cabeça, já tava com a comida, já aquele soninho, e lá vamos nós ter que acordar e gravar o Varejo Cast sem ninguém perceber que tinha acontecido tudo isso, né, cara? Eu me lembro assim, essa aconteceu em Nova York, a gente se empolgou demais, tava na rua, aí chamaram a gente para jantar e vamos tomar um vinho. Quando a gente chegou no hotel, quase meia-noite, cara, e o Varejo Cast de amanhã? E aí a gente ia gravar, porque lá o nosso compromisso era um todo dia, né? Exato, eu acho que o horário mais tarde que a gente já gravou 11 da noite, meia-noite, né? Não só quando tá junto, mas às vezes no assíncrono, né? Porque só tem esse horário pra gravar no final de semana, às vezes a gente grava muito de final de semana os episódios, porque na semana tá os dois viajando, né, pra cada destino diferente e tal. Tem isso, às vezes a gente vai gravar, mas uma feira, um ou outro tomou um vinhozinho a mais, uma cervejinha a mais, falou, melhor não gravar já pro outro dia, por conta dessa questão, mas são questões ali. Já gravamos muito em restaurante, em café, porque não tinha ambiente de internet interessante pra gravar, às vezes no hotel não tem qualidade de banda, você corre pra um café, tem gente passando, tem criança chorando, tem talher batendo, tem garçom na mesa, puxa, tem tudo, cara. Mas é aquilo que a gente falou na pergunta anterior, o importante é a gente fazer a missão, cumprir a missão. A gente entende que periodicamente vai acontecer um acidente de percurso, mas nem por isso a gente vai deixar de botar o Varejo Cast no ar para vocês. Olá, pessoal do Varejo Cast, aqui Fábio Lima da Lenovo. Parabéns por essa marca incrível, 500 episódios, mostra que os bons realmente sobrevivem, mesmo no mercado inundado de tantos podcasts.
desde quando eu comecei a escutá-los, quando vocês falavam sobre o termo pirotecnologia, sobre inteligência artificial. O que vocês estão vendo no mercado que é pirotecnologia e o que é a aplicação efetiva e que traz resultados dessa tecnologia? Nosso amigo Fabinho, cara lá da Lenovo. Fábio, é um prazer. Inclusive, a gente esteve entrevistando ele um tempo atrás, né? Quando a gente fez as PayPal. Conhecemos o grande Fábio, eu pelo menos conheci o grande Fábio através do Varejo Cast, na entrevista, né? Uma sessão de entrevista lá em São Paulo. Exatamente. Olha, Fabinho, é engraçado que a gente tá gravando hoje aqui, né? E hoje eu vi uma charge muito interessante, que alguém falando assim, criamos, né, um chatbot, uma inteligência artificial nova. E a maioria dos casos que a gente está vendo de inteligência artificial da empresa, normalmente é uma API do ChatGPT, da OpenAI. Então, muita gente falando que está criando coisa nova, ele não está criando nada, está plugando uma coisa que existe, né, falando que é dela, a inteligência. Então tem muita espuma nessa conversa, é um fato. É só você abrir qualquer Google ou plataforma de compra, então você vai ver um monte de clone de coisas que deram certo. Isso é um fato, meu amigo. É isso, grande Fábio. E assim, o termo ele foi cunhado, né, pelo meu querido amigo Caio Camargo. Então eu aprendi o pirotecnologia com ele. E assim, na minha visão, tem muito do que ele falou. Desde que começou machine learning, Big Data, inteligência artificial, como a gente começou a ver muito mais pirotecnologia, porque muita gente começou a dizer que oferece esse tipo de serviço ou que desenvolveu alguma coisa. E quando a gente vai para o varejo tradicional também, a gente tem empresas que colocam iPads, por exemplo, como cardápio. Os iPads não são carregados todos os dias, então não vira tecnologia, vira pirotecnologia, ou seja, ele tem, mas não tem, né? Telas que são mal aproveitadas, ou seja, coisas, tecnologia em excesso, que fala mais do que o próprio produto, do que o próprio negócio, ou tecnologia que não está a favor do negócio e dos clientes e de uma melhor experiência. Então, eu vou muito por aí também em relação à pirotecnologia. Caio, olá Fred. Bom, primeiramente, meus parabéns pelo marco aí do podcast de vocês. Sou suspeita para falar, porque eu sou ouvinte assídua. E aí eu queria saber, assim, de vocês, o que motivou vocês criarem um canal para conversar com o mercado sobre varejo, sobre inovação e sobre tendências? Oi, Fernanda! Poxa, Fernanda, que bacana ter você aqui também, uma referência no nosso varejo supermercadista. Então, é muito legal, de verdade. Obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. O motivo é, primeiro, um propósito de poder ser soma na vida da nossa comunidade de varejo. A partir do momento que a gente procura informações, procura aprender para transferir essa informação, a gente acaba também crescendo e evoluindo, né? Então, acho que é uma via de mão dupla, a gente levando informação relevante para a comunidade do varejo, ao mesmo tempo que ao buscar essa informação, ela também nos serve. Então, tem um pouco disso, de estar ao lado também de pessoas maravilhosas, como muitas aqui que fizeram perguntas, porque ao estar nessa comunidade a gente acaba interagindo com essas pessoas que são referências e aí a gente acaba aprendendo também, né? Então, eu acho que tem um pouquinho tem um lado do altruísmo, mas também tem um outro lado de que a gente também se beneficia muito com isso, ao aprender, ao ter conexões valiosas e verdadeiras com essas pessoas. Isso torna nossas vidas também como consultor, como mentor, como palestrante ainda melhor também. Grande Fê, você sabe que eu sou fã lá desde o começo, quando eu conheci teu trabalho, Fê, do teu trabalho. Tem o No Alvo Podcast, começando essa jornada de podcast também, cara, falando de trade marketing, que é o assunto, a expertise dela, Fred Vale. Recomendo a ouvir o No Alvo Podcast. E eu acho que assim, Fred, a gente também tem uma questão da mídia, né, cara? A mídia em si, ela foi mudando com o tempo. E a gente transitou por várias mídias distintas, né? A gente começou escrevendo em blog, como a gente brincou nesse episódio aqui, falando do nosso começo como escrita, né? E em algum momento a gente entende que o mundo do texto, ele já é um mundo que não é que tá perdido, mas é um mundo que as novas gerações não estão aderindo tanto quanto as gerações anteriores aderiram ao texto. E a gente percebe esse mundo do podcast sendo a nova maneira de fazer chegar as palavras, as ideias, as reflexões para essa galera. Então a gente abraçou o áudio, né, no contexto do podcast, assim como no vídeo a gente tinha tentado no passado também, com o YouTube e tudo mais, mas a gente tem tentado essa mídia agora, que é a mídia de áudio, e ela tem, graças a Deus, apresentado esse sucesso, essa audiência conquistada aqui com a gente, com vocês, tem sido muito feliz ali nesse caminho nosso dos 500 episódios. Alô, dupla, Fred e Caio, meus parabéns pelo episódio número 500 do Varejo Cast.
Eu continuo aqui acompanhando vocês na minha rotina de treino. Aproveito aqui para fazer 2 perguntas para vocês durante as visitas técnicas que vocês fizeram nas nossas flagships das 3 listras, tanto em São Paulo quanto no Rio. Primeira delas, alguma coisa que chamou a atenção da gestão operacional do nosso negócio, e a segunda delas, alguma coisa que chamou a atenção do projeto. Grande abraço e sucesso! Nosso grande amigo Mauro Nomura, Fred, acho que o Mauro, quando a gente fala de varejo, cara, eu tenho ele como uma das minhas referências de um executivo que tá fazendo a diferença no varejo brasileiro, usando informação, usando dados, como poucos usam no varejo brasileiro. Olha, se não é o único, um dos ícones aqui que eu tenho, é a minha referência de um empresário que sabe usar dados como poucos hoje nesse mercado, é a minha referência. 2 coisas que me chamam a atenção. A gente fala do executivo que sabe fazer isso, mas é o executivo que, como poucos, conseguiu passar isso pro time. Em todas as visitas das Adidas, comandadas pelo Grupo Nomura, todo o time sabe informação como poucos, sabe? Meta, dado, fluxo, conversão, hora a hora, controle absoluto do que acontece no ponto de venda. É raro, se não quase impossível, a gente encontrar um time de loja tão assim focado em dados como esse. E óbvio, a gente fala de ambiente de loja, um ambiente fantástico, que tem... a loja ela é muito mais do que apenas um ambiente de venda, né? Ela tem um momento de festa, de reunião, competição, quando tem na Paulista, até a parte de corrida, então recebe o pessoal para corrida, para Festival da Parada, lá é um monte de coisa que acontece, ou seja, a loja é um ponto de encontro além de loja, que é o que a gente gosta quando a gente fala de varejo. Faz sentido, meu amigo? Sim, faz demais, cara. E você falou uma das coisas que para mim também é um grande destaque, Nomura. Você é uma referência, meu amigo. Obrigado, muita honra ter você aqui com a gente também. E do ponto que mais me chamou a atenção em todas as visitas que a gente fez, estando você lá ou não, para mim é o como a questão de ser apaixonado por dados, a paixão de dados por vocês, realmente é algo prático, verdadeiro. E a gente vê isso lá, não só falando com gerentes da loja, mas também falando com a turma de vendas. Todos eles, todas elas sabem meta, números, o que precisa ser feito. Isso é muito importante e é muito raro. Dado ser tão democratizado em uma empresa. Isso aí eu vi há uns 5 anos numa palestra em Las Vegas, num evento, que dados deveriam ser democratizados, mas você já faz isso aqui, né? Então você é uma referência nisso, e como isso é benéfico para a empresa, né? As pessoas saberem dos números, não só os números de venda, mas outros números que compõem o resultado operacional de uma loja, que é tão grande, tão cheia de coisas interessantes e que tem todos os desafios de se tornar viável, né? Então a tua gestão ligada a dados, ligada a pessoas, para mim é o que chama muita atenção. Não à toa os resultados são tão bons. Em relação ao projeto, eu gosto muito dessa questão da experiência como um todo, coisa que a gente vem falando aí, ou seja, o cliente vê não só um VM muito bem resolvido, um visual merchandising muito bem resolvido, com experiências, mas também ele encontra ali tudo que a gente vê hoje no varejo moderno, desde customização, personalizações, possibilidade aí de você ter várias experiências antes de utilizando na esteira, né, testando, experimentando, aí vendo, escolhendo o ambiente onde você quer dar uma caminhada. Então, assim, o projeto é muito interessante, ele é acolhedor e ele é inspirador para quem está lá dentro, ele inspira a comprar, e ele atrai as pessoas. E o seu time, sua gestão e paixão por dados, isso está disseminada na organização, e isso é uma das coisas que me chama muito, mas muita atenção onde eu estou e falo, porque isso é muito, muito raro de acontecer. Parabéns, meu amigo. Oi, Fred. Oi, Caio. Eu, como super fã de vocês são meus ídolos no varejo e na vida, tenho curiosidade de saber se vocês já viram uma situação muito grotesca ou curiosa, assim, no varejo. Qual foi a situação mais inusitada nessa trajetória de vocês, nos sabores e dissabores do varejo pelo mundo? Raquel da Nicos e Nicas, que bacana, muito bom. Você é uma querida, não só uma querida amiga, uma gestora maravilhosa, como também uma companheira de viagem, né, Caio? Estão com a gente aí nas NRFs e Latans da vida. Estará conosco de novo, inclusive. Exatamente. Poxa, a gente vê muita coisa inusitada, sabe? A questão é que assim, a minha mente é muito preparada para olhar as coisas boas, porque as coisas inusitadas para ruim, eu procuro olhar assim, não tentar julgar, porque às vezes é falha
ou de um momento ali. Então, mas tem muitas coisas, né? Muitas coisas desde falta de produto, a coisa estar escrita errada, você recebeu a informação e lá e as pessoas não estarem sabendo da informação, tipo uma promoção, algo que está acontecendo, ou a gente, né, Caio, com todos esses eventos, a gente vê a pessoa falando no palco da empresa dele, dizendo que é assim, a gente vai lá e, nossa, cara, não é possível, então no palco é uma coisa, a empresa é outra. Então tem muita coisa, né? Muita coisa. Mas para mim é mais fácil falar das coisas boas, né, do que memorizar essas coisas aí, porque às vezes não é uma constante naquela empresa. Às vezes uma fotografia ali, eu não gosto de ser injusto com ninguém. Pode acontecer, mas ao mesmo tempo a gente fala, tudo vira história, né? Tudo vira causa pra gente. Então toda vez que acontece uma coisa muito, muito forte, que a gente observa ali, acaba virando um caos que a gente vai contar em palco e tudo mais. Mas são várias questões que acontecem por atendimento, por pessoas. Normalmente falha de equipe, falha de treinamento, que é o que o Fred falou, pode ser alguma coisa momentânea, mas podemos contar vários causos assim, engraçados ali, de empresas que não sabem explicar o produto. Um exemplo aconteceu hoje. Meu filho ganhou lá do vô, né, do meu sogro, falecido sogro, uma máquina de escrever, né? Então ele gosta de vez em quando de brincar com a máquina de escrever. Eu entrei hoje numa papelaria grande, uma rede de papelaria grande, virei pra vendedora e falei, você tem fita de máquina de escrever? Eu juro que ela perguntou assim, máquina de escrever? Eu falei, o que é isso? Quase nessa história. Que são coisas, né, que vão acontecer desse atendimento. Então tem várias histórias jocosas que a gente pode contar de mau atendimento, mas a maioria vira casa. O fato é, nada tão grotesco assim, nada tão grotesco nessa forma que não seja uma pequena falta de treinamento, um pouquinho mais de informação e tal, mas eventualmente tem vários casos que a gente escuta de pessoas com grosseiros, né, cara? Me veio, Caio, aqui vários, mas é porque eu não posso dizer o nome das marcas, mas tem alguns que são bem engraçados. Alguma coisa não dá pra contar, né, cara? Meu nome é Sandra Takata, sou presidente do Instituto Mulheres do Varejo e eu queria dizer que vocês são incríveis, pois agora chegaram aos 500 episódios do Varejo Cast. Qual foi o episódio mais emocionante que vocês gravaram? Nossa amiga Sandra Takata, que não precisava nem fazer uma apresentação prévia de dizer a importância do papel dela no Instituto Mulheres do Varejo. Olha, Sandra, você me pegou aqui desprevenido na conversa. Episódio mais emocionante. Acho que não é emocionante, eu vou colocar uma palavra como desafiador para mim. Tá? Numa pessoa que está em constante evolução e construção, a gente teve um momento no ano passado no BTX, entrevistou muitas pessoas no tema diversidade e tudo mais. E isso para mim ainda é uma criação de cultura. Eu estou me formando nesta cultura, o Fred está muito mais habituado nesse contexto, então para mim foi um desafio, né, se colocar como um aprendizado dessa história e tal. Então é sempre bacana quando a gente fala nesse contexto, principalmente da diversidade, da inclusão, que são temas assim, depende da vivência que a gente tem, novos pra gente, e é legal a gente colocar nessa fase de frágil, né, de aberto a entender esse mundo, a compreender esse mundo. Então pra mim, não diria mais emocionante, mas foi o mais desafiador e que me tirou fora um pouco da zona de conforto, e foi muito legal ter feito isso, junto lá com o pessoal do Sebrae Bahia, o Bix, o BTX, né, nessa história. Faz sentido, meu amigo Fred? Pra você, qual que foi o teu mais desafiador ali nessa história? Cara, pra mim, viu, Sandra, bom demais ter você aqui. Você é uma amiga querida, uma pessoa super importante pro nosso varejo, principalmente para esse varejo que ainda precisa ser mais equânime, né? Então, bacana demais ser mais diverso, mais equânime. Você é uma figura central nisso daí. Para mim, não é uma questão de emoção, é uma questão de felicidade, que foi muito legal. Foi um episódio que a gente gravou na NRF, eu, Caio Camargo e o Elifas Vargas, da Creative. E a gente gravou na Times Square, no meio da rua. Nossa, bem legal. Uma das vertentes da Broadway, e a gente gravou ali na rua, botamos ali o tripé e a gente começou a conversar, né? Foi até o próprio Elifas que provocou isso aí. A gente gravou um episódio ali com um visual incrível de background, né? Na parte de trás do vídeo lá da Time. E a gente conversando ali perto da Macy's. A Macy's. Então, assim, foi muito legal, assim, você tá ali sentado, conversando no meio da rua, e pra mim, foi muito emocionante aquela possibilidade. Espero que esse ano a gente repita, porque foi muito bacana. Esse ano não, ano que vem. Parabéns aí pela marca, aqui é o Sérgio, e eu queria fazer uma pergunta. Lá em maio, em um dos episódios no Pós-Mães, vocês chegaram a especular um pouco sobre o desempenho do Dia das Mães, é uma situação de baixo desempenho. Na oportunidade, acho que vocês trouxeram até um pouco da percepção de que poderia ter ali um efeito de algumas pessoas incomodadas em, de repente,
dar um presente e não poder ajudar lá as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Bom, de lá pra cá a gente teve namorados, pais, não sei quais são as informações que vocês têm em termos de desempenho, mas uma coisa que eu percebo é que a gente vem perdendo força nos eventos e ele se concentra principalmente ali na véspera, né? Qual é a percepção que vocês têm do ponto de vista de futuro? A gente ainda tem alguns eventos nesse ano, né? O varejo físico depende desse alto tráfego para gerar venda em algum desses dias, né? Então, grande Sérgio, bom demais saber que você nos acompanha. Vizinho do Caio, que coisa boa. Seguinte, meu amigo, realmente o que acontece, aí é um ponto de vista muito pessoal meu, não sei se o Caio concorda, é que tá ficando até difícil para mensurar o que é venda de que data comemorativa, porque tá tudo muito misturado. A gente até falou sobre isso já, né, Caio? É uma brincadeira de que o varejo está ativando a máquina do tempo, tentando antecipar, né, ir para o futuro. Então chega em junho, já começa a falar de Dia dos Pais, mas o São João tá acontecendo. Aí quando chega em agosto já começa Dia das Crianças, mas o Dia dos Pais está acontecendo. Aí o Natal, eu trago a árvore de Natal já em setembro para dentro das lojas. Então, assim, tá até difícil. E para o cliente, ele tá vendo que nunca para de ter promoção. E isso é um ponto muito importante, porque você mata ali aquele ponto que Caio sempre fala quando fala em promoção, que é a sensação de oportunidade única, né, de levar a pessoa para lá, porque é algo muito bom, muito interessante. Então ele está vendo que as datas estão se seguindo, elas estão se alongando, né? Black Friday vira Black Week, que vira November Week, ou você vai virando mês e tal. Ou seja, se você parar para pensar, não existe mais aqueles dias contados para você aproveitar. Tirando, fora isso, você ainda tem os e-commerces com suas datas, né? O dia do solteiro, o dia do pagamento, vários que cada um aí está com o Amazon Day, ou seja, cada um está com o seu, Magalu, Ali. Então, tudo isso se mistura e é muito difícil até. Eu acho que está ficando difícil de você mensurar da onde está vindo o resultado do esforço que você está aplicando. Então, isso tem dificultado bastante, né, os resultados do meu ponto de vista. Expectativa daqui para frente, a gente olhando que, pelo menos dados, né, que a gente tem, que o desemprego está caindo e a inflação está um pouco controlada e que o PIB foi maior do que se esperava para o trimestre, então é de expectativa positiva, né? Mas, né, a gente vive num país que expectativa não vira realidade sempre, né? Mas existe em termos de números econômicos uma expectativa positiva. Cara, eu tô com você em tudo que você falou, mas acho que tem um agravante grande, cara, no mercado que está impedindo dessas datas serem mais prósperas. E nós estamos falando de um tema que já falamos em outros episódios, não vale entrar, mas é o tema do bet, das apostas, né? Sim, de fato, lembrado, as apostas dando muito dinheiro do varejo. Eu acredito que boa parte, sim, quando a gente falou de mães lá atrás, a situação do Sul dá um presente, com tanta família passando por um momento muito complexo ali naquele exato momento, naquela exata janela de tempo que estava acontecendo do Dia das Mães e com a tragédia do Sul, foi bem complexo, eu acho que afetou, né, as famílias e tudo mais isso, mas ao longo dessas datas, eu acredito que muito está sendo impactado por esse dinheiro que está fugindo do varejo pelas bets. Já falamos desse tema, não precisamos entrar, dá um momento, dá 1 hora de discussão sobre isso, tá? Mas você pode ir no episódio que a gente falou sobre isso, né, Caio? A gente falou exatamente sobre isso. Mas quando a gente fala que talvez 20% da renda da família está sendo comprometida com isso, famílias estão perdendo o salário no dia do pagamento, fazendo apostas nesse sentido, cassino, toda a discussão que está tendo sobre isso, se é certo ou se é errado, tal, não vamos entrar no mérito dessa questão agora, tá? Mas é o fato que eu acho que isso está prejudicando muito, porque se eu não tenho dinheiro para subsistência, eu não vou ter dinheiro para comprar, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, tá? Então eu acredito que muito pode estar sendo afetado por conta desse termo também, infelizmente falando. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso.
compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos 3 unidades de negócio: e-commerce de alta performance, experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de 10 anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link da descrição. Então a gente chega ao final dessa celebração maravilhosa, 500 episódios do Varejo Cast, 3 episódios. Agradecer a você que nos mandou a sua pergunta, a você que mesmo que não mandou a pergunta, mas está aí vibrando, torcendo, nos ouvindo, né? O que vale é da sua maneira você participar dessa comunidade maravilhosa do varejo, aqui com a gente no Varejo Cast, onde você preferir, no nosso grupo do WhatsApp, na nossa newsletter, aqui nos episódios nas terças e nas quintas no Varejo Cast, porque chegamos ao 500, mas vai vir muito mais por aí. Se prepare, porque esse ano ainda tem Caio em Las Vegas, eu na China, nos Estados Unidos, Caio em Portugal, ou seja, vai ter um monte de coisa acontecendo também. Então, fica acompanhando aí, porque nós vamos ter muita novidade do Brasil e do mundo, né, meu amigo Caio Camargo? Exatamente, é isso aí. A gente agora volta ao ritmo tradicional do Varejo Cast. Toda terça tem tendência, da quinta-feira tem Varejo Cast News. Às quartas vão começar essas rodadas de convida, uma entrevista melhor que a outra. Tá vindo parceria com a PayPal de novo, com as entrevistas fantásticas a caminho. São 10 semanas consecutivas de entrevistas, vão acompanhar com a gente. Não perde não, que o Varejo Cast rumo ao número 1000 agora. Atingimos 500, próxima meta 1000. Até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.